Boa noite. Conscientização mito. Falaremos hoje com a doutora Vanessa. Benefícios da cannabis. Vamos esclarecer. Estou tentando chamar a doutora Vanessa. Doutora Vanessa? Peraí. Acho que nós duas fizemos convite. É bom que ela já está aprendendo a convidar. Deixa eu ver aqui. Estou aguardando aceitar. Mas eu também já tinha aceito. Ué, por que não? Boa noite, Maria Divino. Aê! Ei, Boa. que prazer! Muito obrigado Que por isso. trazer essa palavra, esse acalento. Que isso. Um Eu que ânimo a agradeço. gente. Eu que agradeço poder passar informação, né? Eu acho que nós todos somos um, né? Então, se a gente puder, na medicina, quando a gente não pode curar, a gente tem que, pelo menos, melhorar, né? E é em prol da melhora de qualidade de vida, né? Que a gente tenta aliviar, né, os sintomas, né? Essas patologias mitocondriais que são tão abrangentes, né? E que assola todos os sistemas do corpo humano, porque mitocôndria é energia, né? E mitocôndria é vida. E com isso a gente sabe que pacientes que têm as patologias mitocondriais são pacientes com múltiplos comprometimentos de vários órgãos, né, e vários sistemas. E eu que me sinto honrada em poder passar uma informação o quanto que o que eu faço, que é a prescrição de cannabis medicinal, pode vir a ajudar, não a curar, mas aliviar vários sintomas que assola as doenças mitocondriais, né? E aí... Muito obrigada. Que palavra! Eu ia falar, eu fiquei muda. Porque é bom quando a gente vê alguém sensibilizado, com interesse na gente, Sim, e em sim, pesquisar. Eu peço muito que o governo, os governantes, agora tem eleições, que eles olhem pela ciência brasileira, sim. porque às vezes você tem um bom profissional e que precisa de apoio. E eu fiquei encantada com suas palavras, porque é isso tudo que você disse, né? Então, quando O alguém respeita a preconceito, vida. né, que a gente sabe que tem em torno da cannabis, né, medicinal, mas ao mesmo tempo eu acho que ela combina tanto com as doenças mitocondriais e ambas são verdes. E hoje, justamente, eu vim de verde, resolvi botar essa roupa verde para tentar fazer essa passagem da união mitocôndria e união cannabis medicinal para tentar melhorar ao máximo vários sintomas e proporcionar a qualidade de vida, né? Porque é isso que a gente preza, isso que a gente tenta aliviar o sofrimento de todos os sintomas das doenças que não têm cura. No país, a gente tem uma grande dificuldade, né, em fazer o diagnóstico das doenças mitocondriais, né, por ser uma doença rara e que a gente percebe que
vários pacientes eles vão a óbito sem saber até o que tem, né? Porque o diagnóstico, por vezes, ele é uma peregrinação, né? Quando se fala em doença rara no Brasil, né? Eu tenho até uma novidade para contar, eu acho que vai ser bom para todos, que eu pertenço ao projeto da Casa Hunter, que é um projeto criado por um libanês, que é o Tony, da Casa Hunter. E a Casa Hunter é um ambulatório de doenças raras, não só para diagnóstico, quanto para os tratamentos, né? E o Tony, ele tem um filho que tem mucopolissacaridose e ele está construindo um hospital, que vai ser o primeiro hospital do mundo voltado para atendimentos de doenças raras. Então, esse projeto já está acontecendo, vai ser na cidade de São Paulo, e a gente vai implementar o primeiro ambulatório de cannabis medicinal voltado para as doenças raras. Eu acredito que a gente consiga melhorar a qualidade de vida não só para os pacientes com doenças mitocondriais, mas para todas essas doenças raras que a gente sabe que o diagnóstico é muito difícil, o diagnóstico às vezes é muito tardio e a gente sabe o quanto é necessário, né, às vezes a gente fechar um diagnóstico para tomar o caminho certo. Então, acho que esse hospital é um hospital que vai ajudar a muitos pacientes, porque é SUS, né, vai ser tudo de ponta. E vamos ter também um outro ambulatório no Sul, que já está prestes a ser inaugurado, um ambulatório só de doenças raras, e é da Casa Hunter também, e eu vou estar à frente do projeto e conto, me proponho, né? Estou aqui para vocês, quando precisarem de qualquer coisa relacionada ao diagnóstico, vocês possam contar com essa ferramenta e com a minha ajuda também. Que bênção! E temos o Rio de Janeiro lá, uma representante, uma médica pertinho da gente, no meu coração já. Estou muito feliz com essa notícia. Nossa, é uma honra. Vai ser muito bom para todos. Eu acho que é uma coisa que fugiu um pouco a esfera do governo, né? Porque foi tudo construído pela Casa Hunter. E vocês procurem sempre entrar, porque Casa Hunter tem um projeto lindo, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu tenho muito orgulho de estar à frente e estar à frente do primeiro ambulatório de cannabis medicinal para doenças raras, né? E falando das doenças mitocondriais, que é a doença que falta energia, né? Falta produção, né? De transmissores, de ferramentas que façam as células funcionar. A cannabis tem uma proposta de ajudar, porque ela melhora a fadiga, ela melhora a parte de energia. E eu tenho alguns pacientes que têm doenças mitocondriais, né? Alguns genes variáveis, e a gente tem tido umas muito boas respostas para várias sintomatologias, né? Tem até a Pamela, que é a minha paciente linda. Acabou de entrar e sinalizar aqui, ansiosa. Então, Pamela, a gente começou o tratamento recente dela, né? E ela que fez essa ponte entre nós duas, né? E ela é minha paciente querida, que dá vontade de levá-la para casa toda vez que eu vou lá. Ontem eu estive na casa dela, levei umas flores para ela, mas ela não estava em casa. E foi dada com muito carinho. E sempre eu tenho ela no meu coração, porque ela acreditou e ela teve respostas positivas, né, logo nas primeiras semanas. Ontem ela estava dodóizinha, mas porque ela estava com uma infecção. Com isso, a infecção para a doença mitocondrial, né, a gente sabe o quanto é cruel, né? E eu tenho certeza que ela vai se recuperar, porque ela está com a cannabis aí ajudando, e cada vez mais a gente vai ter êxito no tratamento dela. Pamela, ó, um super beijo no seu coração, manda um beijo para sua mãe, para sua tia linda, tá? Semana que vem eu tô aí para te ver, tá bom, querida?
Daí também a Stephanie, minha parceira, que é a enfermeira canábica, que agora, além dos médicos prescritores, a gente conta com a ajuda da enfermagem. Eu acho que quanto mais pessoas envolvidas, né, e o multiprofissionalismo, e às vezes as doenças existem para ter essa esfera de tantos profissionais olhando, né? Então a enfermagem agora está contribuindo muito com a parte de prescrição de cannabis, e a Stephanie é a minha, aquela enfermeira do lado direito do peito e o braço esquerdo, que ajuda muito a todos os pacientes também que necessitam da cannabis medicinal. Um beijo, Stephanie, Grindona. E é isso. Ah, tem muita gente, muitos comentários. Ai, que bom, que bom. Só elogios. Ah, que bom. Eu fico muito feliz porque eu acho que a gente tem que fazer a informação chegar, né? O preconceito existe, mas eu costumo dizer que a droga verdadeira é a droga que vende na farmácia, né? Por isso que o nome já está lá escrito, drogaria, né? Sapato é sapataria, né? Pão é padaria e droga é drogaria. Então, a gente tem essa ferramenta que é uma ferramenta criada pela natureza, e eu falo sempre que a cannabis trata de A a Z, não espere precisar para defender, e a gente cada vez mais tem vários e vários ganhos, né, com os tratamentos, vários resultados super positivos, não só para as doenças mitocondriais, mas para a parte das demências, né, para a parte de autismo nas crianças, né, para a parte de convulsão. A Pamela também, né, faz crise convulsiva e tinha uma enxaqueca muito, muito, muito intensa. Então, ela melhorou logo nos primeiros dias, e eu fiquei muito feliz porque agora a gente já pode pensar em tentar desmamar alguns anticonvulsivantes, né? A gente sabe que o anticonvulsivante ele tem excreção hepática, na grande maioria, então o paciente ainda fica com uma sobrecarga de fígado, e a Pamela está fazendo essa sobrecarga. Então, quanto menos droga anticonvulsivante para ela é melhor, e a cannabis está entrando no intuito de desmamar os anticonvulsivantes, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu falo da Pamela como exemplo porque ela tem vários comprometimentos, né? A gente sabe que a doença mitocondrial ela age em vários, né, órgãos e sistemas, porque todas as células precisam de energia. Então, a partir do momento que você não tem uma produção energética, você vai ter o comprometimento de vários e vários órgãos e sistemas. E por isso que a fadiga é um sintoma que muito precocemente aparece, né? E na criança, a gente sabe que o prognóstico, quanto mais precoce, é mais sombrio, né? O prognóstico é pior. E a cannabis também pode ser usada para as crianças, tá? Mãezinhas que tenham seus filhos com doença mitocondrial, vocês podem procurar ajuda, podem procurar um médico prescritor de cannabis para auxiliar, para acompanhar, para titular a dose, para ver a melhor apresentação, o melhor tipo de óleo a ser usado, porque as pessoas acham que só existe um tipo de óleo que serve para todas as patologias, né? E a gente sabe que não é assim. A gente tem 3 tipos de óleos diferentes, com a composição de canabinoides diferentes também, e cada um vai ser indicado para um tipo de patologia, né? Todos nós sabemos hoje que todas as pessoas, todos os mamíferos, tá? Eu, você, todos os que mamam, todos têm um sistema chamado endocannabinoide, né? E o sistema endocannabinoide, o endo quer dizer de dentro e cannabinoide quer dizer de cannabis. Então, todos nós produzimos maconha. Todos nós temos um sistema
onde nós somos produtores da nossa própria maconha endógena, que regula tudo que a gente faz. Então, a informação é o maior preconceito por isso, porque hoje a pessoa que é contra a cannabis medicinal é contra o seu próprio eu. Porque se você produz essas substâncias, e que a gente sabe que a grande maioria das patologias estão relacionadas a essa falta de produção do sistema endocannabinoide, a gente tratando com a cannabis, a gente está repondo um órgão que não produz as substâncias que fazem tudo para a nossa homeostase. E a mitocôndria tem muito a ver com a nossa homeostase, tem muito a ver com a energia, tem muito a ver com o nosso equilíbrio, e por isso que eu acredito que a cannabis seja uma ferramenta muito positiva para auxiliar os pacientes com o tratamento da doença mitocondrial. Nós temos algumas perguntas, inclusive da Pamela, de como ser usado em distonia. Sim, a gente pode usar também nas distonias, com certeza, né? Tanto nas distonias quanto nas ataxias também, né? E usando o canabinoide ideal, né? Foi o que eu falei, a gente não tem só um tipo de apresentação de óleo, né? Só para tentar explicar rapidinho, porque o tema é muito extenso, né? O tema é muito extenso, mas a gente tenta falar em poucas palavras. E a composição dos medicamentos que existem hoje, que são ofertados pelos médicos prescritores, são 3 tipos de óleos diferentes. De óleo que a gente fala porque hoje existem várias apresentações, mas o óleo é a apresentação mais utilizada para qualquer início de tratamento com a cannabis medicinal. Então, a gente sabe que o primeiro tipo de óleo que tem é o óleo que a gente chama de full spectrum, que é o espectro total. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente consegue fazer uma extração de um óleo com todos os componentes da planta, tá? Com os terpenos, com os limonenos, com os canabinoides, e todos os canabinoides estão juntos a esse óleo. E a gente sabe que hoje, já identificados, nós já temos mais de 120 canabinoides identificados, né, dentro de uma planta, de uma genética. E aí, a gente, a cada dia, está descobrindo mais canabinoides, e o óleo Full Spectrum é o óleo que tem aquele tudão, tá? E com THC, com CBD, com CBG, com tudo que a planta tem para nos oferecer. O segundo tipo de óleo é o óleo que se chama Broad Spectrum, onde ele também tem todas as substâncias do Full Spectrum, mas eles conseguem retirar o THC. E aí é o mesmo óleo do Full, que eu acabei de falar, mas tem o canabinoide THC. E o terceiro tipo de óleo que eles têm são os óleos sintéticos, que são os óleos feitos como uma imitação da planta, e que eu não acho que seja um óleo muito abrangente, porque eu falo que a planta é tão sagrada, tão poderosa, que não tem como copiar ela, né? Então tem que deixar ela ser ela mesma, porque senão a gente não tem o efeito desejado. Então são mais ou menos essas 3 formulações de óleo que se tem no mercado. E hoje, como a gente sabe que no Brasil a cannabis medicinal está cada vez mais em alta, e a gente sabe que no Brasil as pessoas tentam se aproveitar e agirem de má fé. Então, tem muitas pessoas que vendem óleos na internet, que vendem óleos La Garantia Sou Joe, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que agem de má fé e vendem óleos sem nenhum efeito medicinal, tá? Então, é um alerta que eu faço para sempre ter um médico prescritor de confiança, que ele tenha mais de pelo menos 3 anos de prescrição de cannabis medicinal, e que ele saiba o que ele está fazendo, e que ele saiba que aquela medicação tem que ser a medicação bem indicada, o tipo de óleo para cada pessoa, e cada um tem um sistema endocannabinoide diferente.
Então, a gente sabe que a prescrição de cannabis tem que ter acompanhamento médico, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o médico que realmente é prescritor, ele vai saber prescrever o melhor óleo e a melhor indicação para seu envolvimento do seu quadro, da sua patologia de base. Doutora, e idade? Porque eu já tenho até uma pergunta aqui de uma criança, a mãe de uma criança pequena, que ela coloca, os médicos não querem prescrever, o que devo fazer? Procurar um médico prescritor que saiba prescrever. Com a maioria dos colegas que falam... Às vezes, né, para uma outra mente. A gente tem resistência de prescrição, não só da parte de paciente, mas a gente tem também muita resistência da área médica. Então, todo médico que fale, não vou prescrever, é porque aquele médico ele não sabe prescrever. 90% dos casos, eles desconhecem, eles não têm manejo, eles não têm a manha. Então, eles preferem dizer, não resolve, não vai dar certo, do que tentar uma situação que já foi tentado de tudo e não resolveu. Então, eu atendo muitos pacientes que chegam, depositam todas as fichas, porque eles já não têm mais o que fazer, já tentou fazer todos os tipos de terapias, todos os tipos de alopática e nada resolveu. Então, é uma ferramenta que a gente tem, que eu acho que não tem que ser a última carta na manga. Eu acho que a cannabis tem que ser uma das primeiras opções que todos os médicos têm que abrir o leque para o seu paciente quando atender e dizer todas as vias e possibilidades de tratamento que ele tem. Explicar, olha, você tem essa opção de tratamento, tem essa, tem essa. Então, respondendo a pergunta da mãezinha, eu tenho pacientes com 6 meses que fazem uso da cannabis medicinal, 6 meses de vida, tá? E opções dos próprios pais, tá? A Fernanda, mãe da Caluzinha, que ela nasceu com uma síndrome rara de epilepsia neonatal, e ela chegou para mim, me procurou e falou, doutora, a minha filha tem epilepsia e eu não quero tratar com alopático. Eu quero ter o direito de iniciar o tratamento da cannabis medicinal com a minha filha, mesmo tendo essa pouca idade. Então, a gente conversou muito e eu falei que realmente ela não estava errada e a gente começou a medicação. E ontem mesmo ela me mandou mensagem que Caluzinha já está com mais de 30 dias sem nenhuma convulsão. E a mãe muito feliz, porque até ela teve uma intercorrência viral de febre, e mesmo assim ela não convulsionou. A gente sabe que os bebês pequenos são epiléticos, qualquer crise, eles podem, qualquer febre, eles podem entrar em crise convulsiva, e ela está lá resistente e está sem crise até o momento. Então, qualquer idade, a gente pode iniciar o tratamento com a cannabis medicinal, quando tiver uma indicação precisa. E a gente não pode se esquecer que o próprio leite materno tem canabinoides, né? Porque a gente passa, através do leite materno, várias substâncias, entre elas endocannabinoides. Por isso que todo bebê que vai no peito para de chorar, porque a cannabis acalma. A cannabis da alegria, a cannabis da vida e a cannabis da felicidade. Então, através do leite materno, a gente passa endocannabinoides para os nossos filhos. Então, o primeiro contato que os bebês têm com canabinoides na vida é através da amamentação. Algumas perguntas a doutora já respondeu falando aqui. Se você não entendeu, você torna a olhar o vídeo mais tarde, porque ela já respondeu muita pergunta e tirando dúvidas. Pacientes com miopatia mitocondrial e câncer, a cannabis medicinal ajuda? Eu vou falar da minha própria história. Eu não tenho doença mitocondrial, mas eu tive câncer. Eu tive câncer de mama, amamentando a minha filha. E eu descobri a cannabis através da minha própria doença, através da minha própria dor. Eu estive do outro lado do estetoscópio e hoje eu estou aqui graças à cannabis. Quando os médicos diziam que eu não tinha mais jeito, que eu tinha que esperar a morte chegar e fazer
paliativa, eu fui correr atrás e achei a cannabis. E em 15 dias eu estava com metástase e meus marcadores tumorais já abaixaram. Então, para quem tem patologia mitocondrial e para quem tem câncer, são super indicados para as duas situações. Dor. Dor crônica. Eu estou vendo aqui também falando, Sim. Mesmo que não seja mitocondrial, dor crônica. Dor crônica, fibromialgia. Hoje nós temos mais de 50 indicações de várias doenças, e eu falo de A a Z porque se você for ver todas as doenças de A a Z, a cannabis se encaixa em todas elas de alguma forma, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem que usar mais essa ferramenta e levar mais a informação e mais acessibilidade, né? Porque a gente sabe que hoje ainda tem um custo, já teve muito mais, mas hoje a gente ainda sabe que tem um custo um pouco elevado, que algumas pessoas às vezes não conseguem bancar, quanto mais em patologia mitocondrial, que toma muitas medicações à base de vitaminas essas, né, que não são baratas, né, são coquetéis de vitamina, que é 10 carnitina e um monte de outras coisas, né. Então, a gente tem esse dever de tentar levar acessibilidade para esses pacientes e a gente começar a substituir os alopáticos pela cannabis medicinal. A grande maioria dos pacientes a gente consegue fazer isso. A gente consegue tirar, desmamar várias medicações alopáticas e hoje eu tenho vários pacientes que só fazem uso da cannabis medicinal. Pacientes que a gente começou o tratamento tomando 27 comprimidos por dia e que hoje só fazem uso da cannabis medicinal como um único medicamento de tratamento a longo prazo. No início do uso, a pergunta se pode surgir dor de cabeça, algum mal-estar. É complicado que às vezes a gente está usando outra medicação, né? Como acabou de dizer. Sim, que são cheias de efeitos colaterais também, né? Eu acho que a cannabis ela tem que ser prescrita sempre respeitando o poder do corpo e da mente, né? Então eu sempre começo com dose muito baixa e as doses baixas eu vou titulando, eu vou reajustando muito lentamente também, porque a gente vai meio às escuras. Né? Eu costumo falar que o sistema endocannabinoide é como se fosse o nosso tanque de gasolina, tá? E ele, por estar deficiente, ele vai contribuir para o aparecimento de várias patologias. E a cannabis a gente tem que entrar para completar esse tanque de combustível, para a gente procurar o equilíbrio e procurar a homeostase. As pessoas que dizem não ter efeito, volto a dizer que pode ser uma medicação que é um óleo que não é específico para a doença dele, e às vezes o paciente usa um único óleo e acha que vai resolver, e não está com um acompanhamento médico, porque a gente, quando não tem como melhorar com um tipo de óleo, a gente tem a opção de trocar para outro tipo de óleo, e quando a gente não consegue resolver em nada a vida do paciente com o uso dos 3 tipos de óleos que a gente tem que lançar mão de um teste genético que hoje a gente já consegue fazer através da saliva de todos os pacientes para achar qual o melhor canabinoide que a gente pode usar e que vai fazer efeito nesse paciente. Então hoje está tudo muito caminhando para uma evolução tecnológica muito grande. E com isso a gente tem várias ferramentas de tentar achar qual é o melhor remédio, né? Então, eu acho que a gente pode e deve ajudar a todos que não saibam o quanto a cannabis medicinal pode contribuir para ajudar em vários aspectos a vida de não só os pacientes mitocondriais, como de todas as patologias que geram dor, que geram sofrimento. Hoje a gente tem usado muito para distúrbios psiquiátricos e psicológicos, como depressão, como ansiedade, como a síndrome de borderline, que é uma síndrome que está
acontecendo muito entre os jovens hoje em dia, transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim, uma gama de doenças que cada vez mais descobrem-se mais e mais. Eu estou fazendo um estudo sobre tratamento de feridas de cannabis na ferida de pés diabéticos e de pés com trombose, de amputação. E a gente tem tido também resultados milagrosos, com um fechamento completo de feridas com mais de 2 anos de evolução. Então, cada dia mais a gente descobre esse poder mágico dessa planta que consegue tratar uma gama enorme de patologias, e a gente sabe que a onda verde chegou para ficar e que ela não vai mais voltar para trás, porque ela tem muito que contribuir com a vida de pessoas e através de ajuda de pessoas que têm patologias sérias, raras e não raras, a gente consegue resolver o problema de um lar todo, porque a doença que pega uma pessoa da casa, ela gira em torno de uma família inteira, né? A família inteira sofre junto. Então, a partir do momento que a pessoa, esse paciente é tratado e o efeito desejado é alcançado, a gente sabe que a gente resolve o problema da casa e de um lar todo, sabe? Então, hoje eu falo que eu não tenho 800, 700 pacientes de cannabis medicinal. Eu falo que eu tenho 800 famílias que eu trato e que eu ajudo através da cannabis medicinal. Para as pessoas que às vezes acham que não resolve, eu esqueci de falar, realmente a gente tem uma gama na literatura de uma porcentagem de 3 a 5% de pessoas que não respondem ao tratamento da cannabis, né? E aí a gente sabe que esse número de 3 a 5% no universo de 100 é muito pequeno, né? E se tem 97% que respondem, né, a gente já tem que levantar a mão para o céu e agradecer, que é muito mais êxito do que derrota. Muito bom. Amando a live, respondeu já a minha pergunta, as minhas dúvidas sobre os tipos de CBD, ótimas informações. E tem uma pergunta aqui de uma amiga: tenho fibromialgia e o médico prescreveu CDB-THC, 2 gotas sublingual, só que no primeiro dia tive azia, dor de cabeça. Pode ser efeito colateral do óleo? Mas você só toma isso? Será que a mudança foi só do óleo? Assim, é muito difícil falar, porque a gente parte de uma anamnese, né? Então a gente tem que saber que várias concentrações de THC existem em vários óleos full spectrum. Então, às vezes, a gente tem que saber qual tipo de óleo que ela usou, né? Qual tipo de patologia, além da fibromialgia, se ela já tinha uma enxaqueca ou não, e saber que remédio que ela usou. E é muito difícil a gente apontar para dizer se é ou se não é, sem estar conversando com o doente, sem estar fazendo uma anamnese, sem saber quais os remédios que faz uso contínuo, né? E na grande maioria das vezes os pacientes sempre colocam a culpa na maconha, né? Ele pode estar ferrado tomando 500 mil remédios, mas se entrar a maconha na história e ele sentir o dedinho mindinho fisgando no final da unha do pé, ele vai dizer que foi a cannabis que propiciou isso. Fica naquela preocupação, na intenção de tudo que foi formulado a vida inteira, né? O preconceito já é tão grande que tudo de errado que dá, eles sempre vão falar, a culpa é da maconha, né? A maconha que eu falo é da cannabis, né? Porque é o nome vulgar, né, da substância cannabis medicinal. Então, assim... Então, amiga, seria mesmo mais uma consulta para estar analisando individual o seu caso, para ter certeza do que pode ter havido no seu caso em particular. Exato. O tratamento serve só para convulsões ou para aliviar as dores também? Não. Ela falou que para as dores também. Para as dores também, para a fibromialgia, né? A própria fibromialgia é uma patologia que cursa com dor crônica, né? Então, assim, a gente tem uma indicação muito precisa e hoje a gente sabe que não existe tratamento para fibro, né?
Eles fazem tratamentos também meio que paliativos, né? Com pregabalina, com analgésicos e essas coisas. E lembrar também, que eu acho muito importante, que as pessoas às vezes acham assim, eu só vou tomar o óleo de cannabis e pronto. Esse é o meu lema e pronto, acabou. A gente não pode se esquecer que a cannabis, ela é só uma medicação, mas que a gente tem que procurar a qualidade de vida, né? Não adianta um paciente de fibromialgia, por exemplo, que ele é deprimido, que ele tem insônia, que ele tem dor para todo lado do corpo, achar que só a cannabis vai resolver sem ele fazer uma dieta, fazer uma boa atividade física, né? O fibromialgico precisa de atividade física, né? Fazer um trabalho psicoterápico também, que a grande maioria dos pacientes fibromialgicos, eles sofrem de depressão, porque não tem como um paciente com fibromialgia não ter depressão. Qualquer coisa que cause dor, causa depressão. Está subentendido, entende? Então tem que fazer um trabalho não só medicamentoso da cannabis, mas procurar ter essa qualidade de vida em âmbitos de dormir cedo, de ter uma dieta regrada, né? De ter um multidisciplinar bem feito para agregar, né? Então a gente não pode esquecer que às vezes a pessoa tem depressão, acha, se eu vou tomar cannabis, vou resolver minha vida. Não. Esse paciente tem que continuar com bons hábitos, tem que continuar fazendo a sua terapia com seu psicólogo e não achar que a cannabis vai resolver tudo com umas gotas mágicas e maravilhosas e sagradas e imbatíveis. Não é bem assim a situação, não, sabe? Ou achar que pode comprar cannabis na internet e E se fazer sozinho a automedicar. coisa. Se automedicar. Lá fora tem uma diferença muito Por grande. favor, procurem profissionais de respeito, Sim, que né? saibam o que estão fazendo, né? Hoje também tem muitos médicos prescritores que começaram agora e acham que já sabem, né, manipular. Eu falo que a cannabis medicinal, que é medicina, eu falo que é igual a dirigir. Não adianta você só ler o livro, você não vai aprender, né? Hoje, para você tirar uma carteira de motorista, além de você ter que saber a parte teórica, você tem que ter a prática. Na medicina canabinoide é muito isso. Não adianta só ter a teoria e não ter a prática, e não ter a humildade também de saber que todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós temos um feedback de um paciente, todos os dias nós criamos vínculos com os pacientes e a humanização também é muito importante. Essa interação médico-paciente tem que ser muito mais fortalecida no âmbito da prescrição da cannabis, porque a gente tem que ter aquele paciente por perto. É aquele paciente que eu tenho que atender a primeira consulta, prescrever o medicamento e com 7 dias que ele estiver tomando, eu tenho que estar com aquele paciente comigo. Eu tenho que revisar esse paciente. Eu tenho que fazer consultas mensais até eu conseguir chegar na dose ideal de cada paciente. Às vezes a dose ideal é mais difícil de ser achada do que o remédio pertinente ao seu quadro. Então tem muita coisa, tem muita informação, tem muitas variedades de, de, de concepções e de acompanhamentos de médicos prescritores para os seus pacientes. Não adianta a gente achar que a gente medicou um paciente hoje, que eu só vou ver aquele paciente daqui a 5 meses e achando que o tratamento vai dar certo, porque não vai. A gente tem que ter um acompanhamento de perto, o paciente tem que ter o nosso telefone, o paciente tem que ligar se tiver dúvida, o paciente tem que saber que eu estou ali para que qualquer coisa de diferente aconteça, ele vai ter um suporte médico, ele vai conseguir falar comigo e a gente vai conseguir acompanhar esse paciente. Eu falo que é igual paciente de cannabis medicinal, é quase um casamento, sabe? A gente meio que casa com aquele paciente, porque a gente tem que estar sempre falando com ele, a gente tem que estar sempre por perto, a gente tem que estar sempre disponível para atender aquele paciente. Tem uma pessoa que agradecendo pelo tratamento de Alzheimer que foi feito na família que rejuvenesceu a esposa dele, e ela tem Alzheimer,
e ele é muito grato à senhora. Isso, É, isso já ajuda e testemunha alguém que já perguntou aqui sobre cannabis em Alzheimer. Que aham. Eu também dá acho que esses é, esquecimentos, está dentro da mitocôndria também. sim, sim, a própria doença mitocondrial, né, desencadeia vários tipos Muito a de ver demência, né? Então, assim, a gente tem esse suporte. Eu aposto que é o senhor Horácio que deve estar falando. mesmo. E ele é um amor. Ó, senhor Horácio, eu não esqueci da nossa live. O senhor vai falar ao vivo, né, comigo sobre todo o processo de tratamento de cannabis da sua esposa. Ela teve uma evolução surpreendente. Ela hoje usa o tablet, né, e com uma destreza que é uma coisa de emoção de chorar, né? E ela reconhece as pessoas, ela come sozinha, ela voltou a viver, né? E a gente tem certeza absoluta que foi a cannabis que restaurou essa nova qualidade de vida da esposa do seu Horácio. E ele nunca desistiu, é muito importante isso, porque ele correu atrás, ele me procurou e a gente já tem uma outra esposa do senhor Horácio hoje, muito mais viva, com uma qualidade de vida muito melhor e cada dia melhor, né? Então a gente só tem a agradecer esse feedback, porque é muito importante, porque às vezes o médico falando, ele só está querendo vender o peixe dele, ele só está querendo vender o que ele acha que possa vender, mas não é uma venda, na realidade é um tratamento mágico maravilhoso que é muito difícil um paciente se arrepender do tratamento com a cannabis medicinal. A porcentagem de êxito é muito maior. E às vezes o paciente acha que não está dando certo porque ele não está tomando a medicação certa, ele não está acompanhando com o médico certo, que é muito difícil a cannabis não resolver a vida das pessoas hoje. Eu estou chorando porque eu vejo esperança para o meu filho. Ela tem uma criança pequena. Doutora, a senhora poderia indicar os grandes distribuidores, aí é como eu falei, de cannabis no Brasil? Ouvi falar do Brisa Luz. É um laboratório seguro? Gente, procura médico. Alguém falou da Abrace. Sim, nós conhecemos a Abrace e Sim, outros. sim, sim. Hoje no Brasil nós temos várias associações, né? Associações essas cada vez se estruturando melhor, é, tentando através das vias legais, né? É, conseguirem vender ou doar, associar esse paciente. No Brasil tem infinitas associações e eu acredito no óleo artesanal, né? Eu acredito na cannabis medicinal e acredito também em todo tipo de produto importado, que às vezes também a gente tem que lançar a mão para a gente ter o paciente mais à mão. Então, assim, existem vários tipos de óleo. Hoje em dia, se você abrir na internet e digitar produtos de cannabis medicinal, você vai abrir mais de 21 telas no computador só de produtos. É muito produto. Não tem como dizer a marca, porque eu não tenho aqui conflito de interesse com nenhuma empresa, com nenhuma associação, mas é o médico que prescreve a cannabis que vai saber o melhor medicamento indicado, qual é a melhor associação, qual é o melhor óleo importado. Todo paciente tem que passar pelo médico para poder saber o que vai ser melhor para o seu tratamento. Alguém que segura a mão da gente é muito importante, gente. E quando Sim, vocês escolherem verem um médico assim, segurem ele e não deixem ele fugir de vocês. não, é A importante. doutora Vanessa é gigante. Minha filha tem esclerose múltipla e usa cannabis. Outra criança com a medicação, a Flávia. Muitos elogios que eu ficaria horas aqui. A Pamela colocou que não tem nenhum efeito colateral, nunca teve nada. Muito Isso é muito bom. importante falar, Sim, sim. né?
para não ter medo, que as coisas às vezes tá na cabeça da ideologia que se criou, né? E do preconceito. A cannabis, a ciência de baixa tecnologia. Hã? Não entendi. Cannabis, a ciência. Talvez eu não tenha entendido. Acho que é ciência e tecnologia com a cannabis. Doutora Vanessa rejuvenesceu minha mulher, eu já falei. Alguém que eu não tenha lido a pergunta. Doutora, comprei da Abrace, de João Pessoa. Conheço, A Abrace. senhora conhece, sim, nós já É a falamos. primeira associação Doutora, do Brasil. cannabis ajuda ao Alzheimer, já falamos sobre isso. Ajuda demais, ajuda muito. Parte cognitiva, parte... Como marco a consulta? Muito importante. Pode marcar através... Faz online, verdade. Faz online. Faço online, faço atendimento domiciliar, faço online, faço presencial no meu consultório, faço várias ações de atender pacientes de baixa renda. A gente está até bolando um show beneficente aqui na cidade de Cabo Frio para o mês de dezembro, onde a gente vai fazer uma parceria com o Nat Roots e eles vão doar toda a bilheteria para comprar cannabis medicinal para as crianças carentes. Então, esse é um projeto aí que, de repente, em dezembro, a gente está fazendo esse show beneficente. Faço consulta fora do país também, porque hoje online nos possibilita isso, né? E as minhas redes sociais são Vanessa, Mata Lobos Vanessa, e a minha clínica, que é uma clínica voltada para tratamento de terapia de cannabis medicinal, é a Vita Lagos, clínica canábica. É só acessar a rede social, que vai ter os telefones do consultório, e marcar uma consulta com a minha secretária Ana. Está sempre disposta no telefone a marcação, orientações, e não tem como não chegar a mim, só não chega a mim quem não me procurar. Então tá fácil, gente. Vai chegar. Pega o Instagram dela, a clínica. Isso, eu tô sempre marcando. Se perder, eu torno a dar. Tem uma pergunta, em Natal tem alguma associação que venda, no caso ela fazendo online a consulta, ela teria a medicação? A maioria das medicações chegam através do correio. Então, não precisa a pessoa consultar online e ter uma associação no estado onde mora, né? Hoje a gente sabe que as associações, elas enviam o SEDEX para todo o Brasil, assim como as medicações que vêm importadas também chegam via SEDEX na residência do paciente. E hoje tem alguns produtos que também são importados, que já estão chegando nas prateleiras das farmácias, né? Que é importante falar, que o paciente já pode chegar no balcão e pode comprar também, tá? Então, assim, tem essas vias todas, tem esses jeitos todos. Sempre falo, busque o médico prescritor, que tem uma experiência de mais de 3 anos de prescrição de cannabis, que tenha trabalhos, que tenham publicações, que você saiba que aquele médico tem um know-how para tratar do seu caso e para sempre preconizar o desmame dos alopáticos, tá? Porque senão a fama má vem da cannabis e quando é do profissional, gente. Então, tá vendo aí, ó, mais de 3 anos, observem bem, entendeu? A Michele tá dizendo, não vejo a hora que meu filho use. A Pamela falou uma coisa muito interessante, tem sabor. O gosto que ela escolheu é o hortelã, mas tem outros sabores. Porque criança tem isso, né? Criança às vezes tem dificuldade. Para criança a gente tem até jujuba de cannabis. Olha que delícia! Tem goma, tem cápsula, tem vários tipos de apresentação que a gente pode ofertar para a criança, mascarar gosto, fazer várias formas hoje e vários sabores. Cada laboratório, cada associação, todas elas têm como mascarar o gosto da planta, mascarar o gosto do diluente, se for azeite, se for óleo de coco,
Então, tem vários jeitos e vários gostos para vários sabores. Não tem como não ter um que a pessoa não goste. Até jujubinha, hoje em dia, a gente prescreve supositório, tem óvulo vaginal, tem pomada, tem pump para ferida, e tem muita coisa, gente, é muita coisa. É uma outra faculdade que eu vejo em torno da cannabis medicinal hoje. Então, doutora, eu vou pedir que ele dê novamente o arroba da clínica, porque houve dúvida. Vitalagos, deixa eu botar aqui, peraí. Minha filha Júlia tem enfrentado esclerose múltipla, graças à doutora Vanessa. Foi um anjo enviado por Deus. É isso aí. É segurar e não deixar escapar. É verdade. Nossa vida está difícil, né? Que bom, viu? Muito bom saber, ainda mais crianças. Sabor fantástico, jujuba, gente. Pois é, eu também não sabia da jujuba, não. Tem muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Então, vamos dar novamente endereço, telefone e o arroba da clínica, o meio de contato. Arroba. Botando aqui. Coloquei aí. Colocou? Uma pergunta. Opositor, sim. O transtorno opositor desafiador, a gente tem muita boa resposta para opositor desafiador, para opositor, para TOC também, para TOD, que é o opositor desafiador, para TDA, para TDAH, para dislexia, né, para todos esses transtornos, né? Para TEA também, a gente fala que o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, é um tesão que nunca está sozinho. É um tesão que sempre tem um tezinho agregado. O paciente com TEA é muito comum ou ter um TOD, que é o opositor, ou ter um TDAH, ou ter um TDA, ou ter uma dislexia, ou ter uma deficiência intelectual. Então, a gente sabe que o opositor tem tratamento com a cannabis, mas a gente sempre busca se é só opositor mesmo ou se tem outro transtorno associado, tá? E aí, médico, tanto psiquiatra quanto neurologista, pediatra, neuropediatra, devem ser acionados, se for, no caso, criança, na grande maioria é criança, né? Para poder fazer o tratamento adequado com a cannabis. Karine Manfiel tá aí, meu amor da minha vida, um paciente muito querido, meu primeiro paciente de home care, que ele tem AME, né? E hoje esse mês ele fez 7 anos. Eu sou médica dele desde que ele tinha 2 aninhos. Então, um paciente muito especial, muito querida. Karine, um beijo enorme no seu coração. Obrigada por estar sempre por perto, sempre me prestigiando, tá, meu amor? Um beijo grande no seu coração. O que mais, gente? Vocês querem saber? Acho que ficou esclarecido todo mundo que fez pergunta, teve resposta. Sim, qualquer coisa e eu também, vou ficar por aqui. Só mandar mensagem pro meu Instagram, tá? Se quiser perguntar, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas eu consigo, muitas das vezes, responder a todo mundo. Porque eu faço muita coisa junto e às vezes não sobra muito tempo para eu fazer tudo que eu me proponho. Mas manda mensagem que vai ter uma resposta. Se não for hoje, no máximo em 2, 3 dias eu estou respondendo a todos, tá? Eu estou fazendo uma viagem agora, eu estou até num posto de gasolina, porque era o único horário que eu tinha para fazer essa live, era durante o percurso dessa viagem, para poder prestigiar, né?
o mês de setembro, onde é a conscientização da mito, né? E por isso que eu não podia deixar de prestigiar esse convite maravilhoso, essa pessoa Nós maravilhosa. aqui somos gratos. Ficou com gostinho de quero mais, de dobradinha, de outros convites. Não faltarão oportunidades, pelo que eu estou vendo. Vocês estão vendo a simpatia que ela é. Eu preciso liberar ela, porque eu ia falar, ela já colocou, ela está num posto de gasolina, ela parou rápido. Eu parei. E quanto ela falou, quanta novidade, e é muita coisa para ela resumir e colocar, né, para todos nós. Regina, foi um prazer te ter aqui também, a todos vocês na live. Obrigado por parabenizar a live. É todo mérito mesmo de vocês, porque vocês merecem tudo. Eu tenho um carinho muito grande por doença rara, por eu ser, né? Sou Gene Poug, sou mitocondrial, mas eu tenho parente com esclerose lateral amiotrófica familiar, do tipo familiar. Eu tenho parentes com laudos de outras. E vocês moram no meu coração. Todos vocês merecem tudo. As mães dos filhos que partiram, que estão aqui comigo, eu mando embora, sai do grupo um pouco do WhatsApp, mas elas estão aqui comigo e vieram na live. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, doutora Vanessa. Aí vai ficar salva para vocês, a hora que quiserem acessar. E não faltarão mais vezes, tá? Agradeço. Muito obrigada, doutora Vanessa. Obrigada a todos os meus pacientes que participaram da live. Sem vocês eu não sou ninguém. Eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu tenho muito amor por todos vocês. E cada vez mais eu sei que eu estou no caminho certo. E a Isabel, que sempre está junto, a Carol, que está sempre uma advogada linda, que eu amo de paixão, a seu Horácio, a todos que estão aí, vocês são demais, eu choro mesmo, porque eu sou bobona, eu sou sensível pra caramba e eu falo que hoje eu não tenho empresário, quem são meus empresários são meus pacientes. Né? Às vezes vem um laboratório querer se engraçar, achando que, não, vou te botar na mídia, não sei o quê, eu falo, não preciso de mídia, porque meus pacientes que fazem a minha mídia e é aquela propaganda do boca a boca, é aquela indicação de que deu certo, vai nela, ela vai te ajudar. É melhor. E eu estou sempre pronta a querer ajudar, eu não meço esforços, eu acho que tudo que eu passei, eu não fiquei aqui à toa, eu fiquei aqui com um propósito, eu fiquei aqui para fazer algo por alguém, por vocês, e por isso que o Papai do Céu não me levou e me deixou aqui, porque eu ainda não cumpri minha missão na Terra. Enquanto eu estiver aqui, eu vou querer cumprir de um modo exemplar, tá bom? De uma certa forma, você sabe na pele, né? Sim. Que é alguém ter um diagnóstico, né? Do outro lado difícil. Do espectro. Sim, eu tive do outro lado do espectro. E precisar ter esperança, alívio de dor, acalento, alguém que diga assim, eu seguro na tua mão e vou seguir até o fim. Sim. Tô junto. Sim, eu fazia é o que eu digo, tô junto. Fazia aqui no semanal, a Ana Paula, uma amigona minha, ia todo dia, 5 horas da manhã comigo para o Rio. Eu fazia químio toda semana e foi cruel. Quando eu adoeci, eu fiquei um pouco chateada com Deus, porque eu perguntava o tempo todo por que eu, se eu nunca tinha feito mal a ninguém. E hoje eu entendo porque porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria descoberto a cannabis e não trataria hoje tantos pacientes que me procuram e que eu consigo acalentar, consigo ajudar, consigo amenizar o sofrimento e consigo passar um pouco do meu amor e da energia boa, que eu acho que na vida isso tudo conta muito ponto. E só para quem não sabe, o tratamento de cannabis não é uma terapêutica nova. A gente tem relatos de 2.700 antes de Cristo, um tratamento de cannabis medicinal para várias patologias. Então, para mais um argumento para quem tem preconceito de que não é nada novo, é uma medicina ancestral e que tem muitos resultados para vários tipos de doenças, para vários tipos de patologias, de sintomas e de tudo
mais maravilhoso que essa planta sagrada possa nos promover. Tá? Obrigada mais uma vez aos meus pacientes, aos meus familiares, ao meu marido, às minhas filhas, às minhas netas e a Papai do Céu, que me deixou aqui para continuar cumprindo a minha missão. Uma boa viagem, doutora. Obrigada, meu amor. E muito, muito obrigada novamente. Obrigada, amor. E vamos nos falar mais vezes, né? Vamos fazer mais lives. Olha, o pessoal está todo encantado. Ai, que bom. Ela é encantadora. Eliezer, tô Vocês chegando estão aí. vendo, Eliezer eu tá aí falei na com ela live. antes e ela é uma simpatia. Muito, muito obrigado. Nada. Transmite vida. Eu acho que cannabis é vida, não é isso? Cannabis é vida. E ele está muito bem representado com essa médica. Ai, que bom, tá? Fico feliz, gratidão, tá? E obrigada a todos que participaram da live, tá? Gratidão mesmo. Qualquer coisa, pode me procurar que a gente só tem muito prazer em poder ajudar, tá bom? Nós marcamos outra. Tá bom. Beijão, boa viagem. Beijo, obrigada, lindona. Gente, tchau. Muito obrigado por ficar até agora, tá? Eu preciso salvar, eu tô com medo de não conseguir salvar a live ficando aqui. Tá bom. Um beijo para todos vocês. Muito, muito obrigada. Nada, obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijão.